Muito bem, diz aí. Quem é que ficou realmente surpreso com o resultado do primeiro turno aí, nas eleições? Para presidente, né, obviamente. Quem é que tá muito surpreso aí? Bom, gente, vamos explicar assim. Eu sei que eu vou me estender um pouco aqui. Eu sei que o meu público é pequeno, mas eu vou tentar fazer o possível para usar a minha inteligência de modo a dissipar trevas, assim como eu fui muito beneficiado. Muita gente boa, muita gente grande, muita gente competente, genial, não preciso citar nomes aqui, né? Beneficiaram a mim, dissipando as minhas trevas. E eu vou, né, tentar fazer isso também para aqueles que ainda não dissiparam as suas trevas, para aqueles que ainda não têm informação. Veja bem, o Partido Comunista, gente, no Brasil, ele foi fundado há 100 anos atrás, há exatamente 100 anos atrás, 1922. E é um evento que, claro, se for explicar em detalhes, vai dar assim umas 5 horas de aula. Saiu em consonância, quase que em paralelo, à Semana Moderna da Arte Moderna aqui no Brasil. Assim como o comunismo oficialmente foi fundado no ano de 1848 por Karl Marx, com a edição e publicação de seu livro Manifesto do Partido Comunista, que por coincidência, né, surgiu no mesmo ano em que o Espiritismo foi fundado na Europa, né, por, né, Hippolyte Ribeiro, cujo nome celta é Allan Kardec. Ou seja, uma série de movimentos, né, alienantes tendem a surgir no mundo. O mundo é isso. Por isso que Cristo falou, meu reino não é desse mundo. Né? Mas eu acho que vale a dica, assim, estava conversando uma vez com a minha tia, que é uma pessoa sábia, e ela disse assim, ó, Paulo, o Brasil é um país, o povo brasileiro é tão esculhambado que nada pega aqui, nada. Né? Nem o comunismo, que é uma cultura, um movimento, uma estrutura política extremamente organizada. Segundo o professor Olavo de Carvalho, o movimento comunista, o movimento esquerdista, o movimento socialista internacional, universal, ele é extremamente organizado. E mesmo assim, aqui no Brasil, ele não entra. Estou falando por mim agora, tá? Essa é minha interpretação, posso estar errado. Mas por que pegou um regime totalitário, pegou na Venezuela? Por que pegou em Cuba, na Colômbia, pega no Chile, pega na Argentina? São países pequenos. A mentalidade do povo é muito homogênea. O Brasil tem uma dimensão continental e cada estado é quase um país, né? O Amazonas é maior que muitos países aí do mundo. Então você percebe que, e aqui, como diz o grande Dom Bertrand, é o país mais miscigenado do mundo, quiçá, né, o mais, onde há maior a miscigenação ela é intensa, ela é quiçá a maior do que em todos os países. E se há miscigenação, há uma grande diversidade de coisas, de pensamento, de cultura, né, de estilos de vida, de opiniões. Aqui, o Brasil é um país extremamente rico, pelo menos, em opiniões, ideias e modos de viver, né? E até nos cultos. Quantas religiões são praticadas no Brasil? Quantos tipos de políticas são praticadas aqui no Brasil? Então, eu acho muito difícil que um governo um regime totalitário seja instalado no Brasil. O Partido Comunista é relativamente novo aqui, mas depois de 100 anos, nada aconteceu. Claro, ele vai se inserindo lentamente. Ele vai se inserindo. Existem várias vias de você inserir, por exemplo, um regime totalitário num país. Para quem estuda, isso é bem claro. Existe a via da revolução, tomada de poder, né? Ou seja, existe pela violência ou pela penetração insensível, vamos dizer assim, né? Existem várias estratégias, e o professor Olavo até explicou que uma das mais adotadas na atualidade, né, é a estratégia, o fabianismo, né? Você vai cercando, por exemplo, você pega uma cidade, cerca ela,
e vai penetrando, vai fazendo inserir nela agentes de transformação que aos poucos vão mudando as coisas, sem que as pessoas percebam. Entendeu? É aquele famoso exemplo que eu acho cruel, mas é assim, que você põe a rã tá dentro da água, tá dentro da panela e você esquenta a panela e aquela panela, a água vai esquentando e a rã vai morrendo sem perceber. É mais ou menos assim. Então é claro que as estratégias de se você transformar um país, sei lá, um país conservador, um país democrático, num país de regime comunista totalitário, elas são variadas. E isso pode levar, não décadas, pode levar séculos. E no Brasil eu acho muito difícil que isso chegue a acontecer. Porque é um país muito miscigenado, a cultura é muito variada aqui, o modo de pensar, os espíritos são muito variados aqui. Né? E eu acho difícil que alguém esteja. Difícil alguém estar querendo abrir mão disso só para, por exemplo, respeitar um cara como o Lula. Se o Lula voltar à presidência, eu não sei. Ainda temos o segundo turno, a coisa pode virar. Entendeu? Mas eu vi que muitas pessoas já estão desanimadas. Ah, deu mais ou menos um empate técnico. Lula com 47%, Bolsonaro com 43%, é mais ou menos isso, né? Ou o Lula com 48%, é mais ou menos isso, é um empate. Né? É claro que a apuração das urnas ela é suspeita, é claro que existe suspeita de fraude. Eu creio que a maior parte da população está com o presidente Jair Bolsonaro, não adianta. Se assim não for, de qualquer maneira o país está literalmente dividido em dois. Então, o Lula que governe o Nordeste e o Bolsonaro governe o resto do país. Né? Então seria o mais coerente, porque é assim que ficou. Né? Mas eu vejo que muitas pessoas, apoiadores do presidente, pessoas cristãs, conservadoras, já estão desanimadas, meu filho. Pô, tá tudo acabado. É dor de cabeça, é náuseas, é tudo, meu. É agora que você tem que se fortalecer, gente. Né? Nós somos cristãos, meu. Porra, Deus não deu colher de chá nem pro próprio filho, meu. Por unanimidade, Barrabás foi solto. Por unanimidade, Cristo foi crucificado. Por que a gente não pode passar por isso? Eu não creio. Eu não acho que o Lula é um demônio, mas eu não creio que esse cara vai melhorar o país, porque ele não melhorou o país. E ele está reiteradamente fazendo ameaças. E é óbvio que grande parte da motivação dele para voltar à presidência é vingança. Por quê? Porque na esquerda você tem muito disso. Eles querem tomar o poder. Né? Eles não creem em Deus. Movimento de esquerda, movimento comunista, ele é anticristão por essência. Está na raiz, está no talo. Então é claro que essa gente, todas as pessoas que compõem esses grupos e que estão dispostos aí até as últimas consequências para fazer valer o regime totalitário do país, são pessoas que não creem em Deus. São pessoas, sim, que querem estabelecer um reino, como se fosse um reino divino no mundo, que na verdade é um reino de trevas. Né? Hitler fez isso, Lenin fez isso, Stalin fez isso, Mao Tse Tung fez isso, Fidel Castro fez isso, Evan Roxa fez isso na Albânia. Porra, velho. Então é claro que essa gentarada, eles não creem em Deus. O que eles querem é estar no poder. E depois de ter sofrido tanto escárnio, né, ao longo de 4 anos, Lula agora, de fato, parte da motivação dele é sim vingança. Ele quer que o Bolsonaro saia pela porta dos fundos, ele quer humilhar. Veja bem, só que tem uma coisa, o Lula, por mais que ele... É que o Lula é um cara que sabe fingir, entendeu? O Lula é um ator, meu. É um sociopata brilhante, não é só um psicopata, é um sociopata, como o professor Lau bem descrevia. Então é claro que, se você observar bem, ele vai, se ele entrar para, se ele se tornar-se presidente novamente, ele vai enfrentar muita dificuldade, porque o Bolsonaro conseguiu desaparelhar em certa medida o Estado. Muita gente da Lava Jato está se tornando agora senador. Né? Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, eles estão aí. Deltan Dallagnol é deputado federal, o Sérgio Moro é senador. Gente. Cheio de gente, todos os estados o Bolsonaro está forte. Quase todos os estados, 19 estados, o Bolsonaro está forte. Governadores que estão lá.
e que são bolsonaristas. Você acha que o Lula vai ter prazer em enfrentar essa gente? Ele tá lá, de fato ele fala, vamos ter muita dificuldade para reconstruir esse país. Quem disse que o Lula não pode ser impeachmentado, empichado? Quem disse que o povão vai estar ali de braço cruzado, vai estar passivo diante da posse do Lula, diante das sanções do Lula? Né? E você percebe isso porque na última coletiva de imprensa ali, um pouco antes do início da contagem dos votos, estava todo mundo de preto, inclusive o Lula, parecia que estavam de luto. E ele lá já soltou uma frase, porque os bolsonaristas fanáticos vão ter que se adaptar à maioria. Mas que maioria se o troço está dividido no meio, meu? É claro que o cara tá desanimado, é claro que ele quer entrar, mas é claro que ele sabe que o bicho vai pegar para ele. Como disse um grande amigo meu, estar na oposição é muito mais vantajoso, porque ele entra lá, ele começa a fazer cagada, ele corre o risco de sofrer todas as penalidades. Por quê? Porque ele é autoridade, ele tem que dar exemplo. Se ele não der exemplo, dada a má fama que ele já conquistou, né, involuntariamente, obviamente, é claro que ele será cobrado e ele será cercado, né? Ele vai ser, ele está disposto, ele está fazendo, gente, o Lula, perceba, o Lula, ele só está ameaçando a população. Você acha que a população está disposta a aceitar isso? Não. De mais a mais, por exemplo, eu sou do Paraná, aqui de Curitiba. Aqui, basicamente, o Bolsonaro ganhou em tudo. Entendeu? Então aqui, o povo, como diria o professor Olavo de Carvalho, o povo é mais saudável. Agora lá no Nordeste a gente não sabe. Parece que a maioria do povo votou no Lula. Porém, né, foi justamente lá que a apuração das urnas pifou. Demorou. Então é claro que é coisa suspeita, só que não tem como provar se as urnas funcionam ou não, se elas são fraudáveis ou não. A questão é que você tem que perceber que, né, não importa, pegue o mote do professor Olavo de Carvalho, existir é resistir. Então nós estamos sempre correndo esse risco. Sempre correndo risco, mas se a gente é forte, se a gente tem consistência, né, se a gente sabe agir com inteligência, né, ou pelo menos nos tornarmos inteligentes para agir com inteligência, a coisa não pega, a coisa não vence, tá? E eu penso assim, estou procurando ser otimista, né? Não pode ser uma disputa de ego entre amigos. Veio, você estava prevendo isso e caiu por terra, agora... Cara, já ficou provado que Datafolha e todas essas mídias estatísticas aí falharam, porque era muita vantagem pro Lula e Bolsonaro lá no fim, no primeiro turno, e no fim que nada, a coisa ficou ali, o páreo tá uma briga de foice. Então é claro que você pode descartar qualquer pesquisa estatística, entendeu? Por quê? Porque no Brasil, como eu disse, volta ao começo, para uma coisa como o comunismo pegar aqui no Brasil vai ser difícil, entendeu? Eles podem fazer penetrar isso aos poucos, aqui a colar, mas os focos de resistência já estão surgindo. Em parte, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu desaparelhar o Estado, que o PT tinha aparelhado. Em parte, ele conseguiu isso aí. Então, se ele sair, ele vai deixar uma grande força, né, para atuar com inteligência, de modo a não permitir, por exemplo, que um Lula volte a ferrar com esse país. Entendeu? Você acha que daqui para frente as pessoas vão aceitar passivamente e de forma tranquila, serena, por exemplo, a ameaça do MST, MTST? Você acha que as pessoas estão dispostas a isso? Já no tempo do governo Lula, quando houve o plebiscito das armas, as pessoas disseram não ao desarmamento. Já era o primeiro sinal. E hoje, muito mais. Entendeu? Então, o Lula, se ele entrar na presidência, ele vai ter muita dor de cabeça, gente. Então, agora... Eu estava conversando aqui com a minha esposa,
Porque assim, se o Bolsonaro ganhar, tanto melhor. Só que a questão é a seguinte, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Se o Bolsonaro ganhar, todo mundo relaxa, todo mundo se acomoda. Entendeu? E enquanto isso, a oposição vai estar lá trabalhando constantemente para tentar derrubar o cara. Agora, se o Lula entrar, a oposição vai continuar fazendo esforço para se manter no poder. E é aí que nós vamos ter que nos manter acordados. Todo mundo que faz oposição ao PT, aos movimentos dos partidos de esquerda, movimento de esquerda aqui no Brasil, todos nós vamos ter que nos manter em pé, acordados, atentos. E eu acho que isso pode fortalecer ainda mais, né? Como o Lula falou, eu acho que nada é ao acaso. De fato, nada é ao acaso, meu filho. Se você, Lula, entra no poder, você acha que o povão não vai resistir? Você acha que o povão está tão desligado assim? Você acha que o povão está esquecido do que você fez? Não. Né? Você corre o risco de ser retirado do poder, né? Por meios legais, pela impeachment. E para fazer o impeachment contra você, Lula, é muito fácil, porque você tem um rol de crimes, né? E você não foi absolvido deles. Né? Simplesmente o processo foi revertido de modo a lhe dar a chance de prescrever pela sua idade. É tudo uma estratégia assim, covarde mesmo, né? Perversa, torpe, né? Então é claro que não vai adiantar o escárnio dos maus vencedores, no caso, se o Lula entrar no poder, porque vocês vão ter trabalho. As pessoas estão acordadas. As coisas não são mais como há 20 anos, quando o Lula entrou no poder e com 90% de aprovação. Né? Não. A coisa está dividida e existe ainda a suspeita de a coisa não ser, de a apuração dos votos não ser legítima. E ainda vamos para o segundo turno. A gente não sabe como é que as coisas vão ser. Né? Agora você tem Sérgio Moro, você tem Deltan Dallagnol, você tem Zema, você tem um monte de gente que vai acabar apoiando o Bolsonaro. Até o Ciro pode apoiar o Bolsonaro. Que o Ciro é imprevisível. E aí o jogo pode virar. Mas de um modo ou de outro, você vai ter vantagens e desvantagens. Você não, pelo amor de Deus, você não vai morrer. Você que é cristão, que é conservador, que é uma pessoa direita, que é uma pessoa com consciência moral, você não vai morrer, não vai querer se matar, não vai ficar doente se o Lula ganhar. Ao contrário, você vai ter que se fortalecer mais ainda, tornar-se mais ainda você mesmo, mais maduro e mais correto para enfrentar as possíveis ameaças do Lula. Pode ser, tudo isso que ele está falando pode ser bravata, ou ele pode tentar colocar isso em prática. Mas a Constituição ainda está lá, né? E, né, como cristãos, todos os cristãos, sejam católicos, sejam ortodoxos, sejam protestantes ou sejam simples crentes, formam a maioria do povo brasileiro. E a maioria dos cristãos, seja que denominação for, sim, eles estão muito mais a favor do atual presidente Bolsonaro. Então, essa resistência, mesmo que ela saia perdedora no final, ela nunca vai perder a consistência. Né? Quem não tem consistência são os grupos de esquerda. Estes não têm consistência. Por quê? Porque tudo é válido, porque isso é próprio da doutrina marxista, que é a praxis. Bota uma coisa na prática. Se ela der certo, você anota na doutrina. É isso que é assim que funciona. Tudo, eles usam de qualquer meio, meu. Eles usam até, como estava lá já no comício do Lula, a bandeira brasileira tremulando lá atrás. Tudo eles usam a favor dele, mas no fim, é claro que para o PT, a bandeira vermelha com a estrela está acima da bandeira nacional, que é a bandeira brasileira. Para eles é isso, mas eles vão disfarçar isso com a bandeira brasileira. Que para isso tudo vale, porque eles não têm consistência. Mas você que é cristão, conservador, tal, você vai ter que estar mais acordado. E quiçá Deus permita isso para que justamente os conservadores, os cristãos, as pessoas de bem, cidadãos de bem, se tornem mais fortes. E que possam não combater necessariamente a oposição,
Porque a oposição, tirando os partidos políticos, tirando esses artistas, né, elitistas e hipócritas, a oposição que é feita lá dos eleitores, por exemplo, do PT, pode formar apenas um grupo de pessoas iludidas que precisam que suas trevas sejam dissipadas. Então você, que é cristão conservador e que se opõe ao PT, você faça o favor de, né, informar-se melhor. Deixar de ser preguiçoso, de querer aproveitar o seu fim de semana para o clubinho, para o shopping center, para o cinema, para a viagem para o litoral, e fique em casa se informando, vai estudar, vai se debruçar sobre o assunto, vai se debruçar sobre o que é o movimento socialista, o comunista, a esquerda, vai se debruçar sobre isso. E assim que você conseguir aprender algo, ajude a dissipar a tarefa do seu vizinho, que é petista, que crê que o Lula é o grande salvador da pátria. Vai lá, troca uma ideia e tenta, não é convencer o cara, mas iluminar ele, dissipar as trevas dele da ilusão. Essa é a meta, no meu entender. Esse é o amor ao próximo, verdadeiro, que se dá com o tempo e que, com o tempo, também pode tornar o país melhor, porque também não adianta colocar o Jair Bolsonaro lá e as pessoas continuarem, né, nas suas vidinhas anestesiantes, como diria o professor Olavo de Carvalho. Ah, tá tudo bem, o Jair tá lá, pronto. Agora é só a festa. É só curtir a vida, pegar o seu salário e curtir a vida. Não, cara. Enquanto você estiver aqui nesse mundo, você tem que buscar o autoconhecimento. E não existe nada que comprometa, que ameace mais o autoconhecimento do que o movimento comunista. Porque por movimento comunista todos devem ser iguais, né? E todos devem ser submissos ao Estado. Ao passo que, para o cristianismo, não, cada ser humano é uma unidade insubstituível. Então, se você não souber pensar assim, criar assim uma noção de que as coisas mudam a longo prazo, se você quer só uma mudança imediata com a eleição e a eleição do seu candidato, se você deposita suas esperanças só nisso, você ainda está submisso ao Estado. Não, você não depende do Estado para viver. Porque o Estado é tão subserviente às leis quanto você, né? Então você precisa do autoconhecimento. E pode ter certeza que não é o movimento marxista, comunista, socialista que vai lhe dar o autoconhecimento. Entenda isso. E entenda que o tempo urge. Pouco importa quem esteja lá, se é Bolsonaro ou Lula, você vai ter que entender como é que a coisa funciona de verdade, seja você petista, bolsonarista, o que for. E assim que você entender, você vai saber tomar uma decisão mais acertada. Porque essa coisa do Jardim do Éden, ela está presente todos os dias da nossa vida. Todo dia a gente tem que fazer uma escolha. E a gente pode ir caminhar para o erro ou para o acerto. A gente não sabe. Tudo é imprevisível. Mas a gente tem que buscar, por isso mesmo, entender as coisas. Mesmo que isso leve tempo. Agora, diante essa derrota provisória do Bolsonaro, né, nós vamos para o segundo tempo agora. Você não pode fraquejar, você tem que se instruir para não convencer os outros a simplesmente votar no Bolsonaro, mas para entender que se ele vota num candidato como o Lula, ele não vai estar só comprometendo o país, as leis, ele vai estar comprometendo a si mesmo, a sua inteligência, né, a sua consciência. É isso.